Alô, os magníficos, peço imensa desculpa, tive aqui um pequeno problema técnico, daí o atraso, não foi por mal, peço imensa desculpa. Ah, e sem mais demoras, quero dar as boas-vindas aqui ao Vítor Paz. Acho que não podia ter começado da melhor forma, o Vítor Convida, mesmo com esta situação, que assim até ajuda a trazer a mais espontaneidade ao processo. Então, o Vítor Convida é uma rúbrica que eu decidi lançar regularmente com terapeutas que vão trazer as suas experiências a nível holístico. E hoje, para fazermos aqui a inauguração, eu trouxe a lindíssima Judite Rezende para se juntar a nós. Olá, Judite. Olá, Vitor, estou aqui morta de riso aqui atrás no backstage. Não foi por acaso que eu também te escolhi, para tu fazeres as honras, não é? Para quem não conhece a Judite ela é coach do Riso, é formadora de líderes do Riso e é embaixadora do Riso em Portugal. Isso mesmo. Bem, e o riso é o meu nome do meio, não é? E é a rir que nós começamos, não é? Porque os constrangimentos técnicos às vezes fazem, não é? Tem alguma piada, e então entro no ar, não é? Entro no ar assim a rir. Mas hoje o foco não sou eu, não é? Hoje o foco é aqui o Vitor, em que lhe vou fazer aqui algumas perguntas, umas discretas, umas indiscretas, sobre o processo dele, né? O processo do Vítor até ao Vítor com vida, né? E que no final o Vítor já vai desvendar o que é isto do Vítor com vida. Mas vamos passar à prática e hoje eu vou ocupar o lugar do Vítor, vou fazer de Vítor, né? E fazer questões, quem está no foco do com vida, né? Com vida, de viver, e onde, Vítor, né, vamos falar sobre o percurso dos convidados, sobre o seu percurso nas áreas holísticas e de desenvolvimento humano. Mas antes de eu fazer as perguntas que tenho aqui para o Vítor, queria que o Vítor, assim, muito rapidamente, falasse assim, quem é o Vítor, sem esgotar todas as possibilidades, que é para depois também ter aqui algumas perguntas para poder fazer. Tranquilo. Então, aqui é o Vítor. O Vítor é um sonhador. Sou o tipo de pessoa que acredita no mundo melhor. Eu acredito que eu tenho um dom natural e que todos nós temos um dom natural e que esses dons são a porta para nós tornarmos o mundo em que vivemos num mundo melhor. E, então é por essa razão que eu faço o trabalho que faço e da forma como eu me ponho ao serviço. Tirando isso a nível profissional, que é o Vítor, sou uma pessoa como outra qualquer, com os seus desafios, os seus gostos e que permite-me, além de fazer aquilo que gosto, porque posso dizer que sou um ser abençoado nesse sentido, faço aquilo que gosto, além de fazer isso, permite-me tentar viver o momento, os pequenos prazeres da vida, não só porque mereço, porque sinto que mereço, mas também porque a vida é muito mais do que só trabalhar, desafios, problemas. A vida também é viver os pequenos sabores que a vida tem para nos oferecer. Boa, isto é uma aventura, né? Vivermos é de facto uma aventura, mas tu falas aqui de uma questão que é, né? Tu gostas daquilo que tu fazes, Vítor, e vamos contar às pessoas lá em casa, antes de contarmos tudo aquilo que tu fazes, como é que tu chegaste, né? Aquilo que tu fazes hoje, e nomeadamente como é que tu chegaste há um trabalho que gostas muito nas áreas holísticas e do desenvolvimento humano, porque não foi sempre isto o que fizeste, certo? Não, tive outros trabalhos antes de entrar nesta área, na área holística, e basicamente eu comecei nesta área, foi em 2003, daqui a pouco já está a bater as 2 décadas, mas eu posso dizer que este trabalho tem sido um trabalho já de uma vida, já é um trabalho de uma vida. Eu comecei com este trabalho já desde pequeno, com os meus maravilhosos pais, que desde muito novo conectaram-me com o mundo da espiritualidade. E então
tenho vindo a desenvolver sempre a espiritualidade desde muito novo. Depois, aconteceu em 2003, comecei a fazer os meus investimentos a nível das formações, a nível de cursos. Iniciei no mundo das massagens e depois, a posterior, comecei a investir mais nas vertentes mais holísticas, não tão direcionado para as terapias manuais, mais para as terapias holísticas, onde hoje em dia aplico muito mais do que as massagens. Mas tem sido assim sempre um processo sempre de investir em mim. Olha, uma coisa, nós temos estado aqui a falar de terapias holísticas, áreas holísticas, desenvolvimento humano, né? Mas talvez possamos ter pessoas que estão do outro lado que não estão tão habituadas a lidar com este termo, né? Terapia holística. E eu queria te fazer esta pergunta: o que é para ti, Vítor, uma terapia holística ou a área holística em si? Terapia holística ou área holística é trabalhar o corpo como um todo, holos, quer dizer, todos, no grego. E é das grandes razões porque eu gosto de trabalhar com esta área. Uma coisa é, por exemplo, nós vamos ao médico. Nós vamos ao médico e o médico trata-nos de sintomas físicos. A terapia holística, ela vai além, ela transcende o físico. Não é dizer que não é preciso ir ao médico, não. Um bom terapeuta irá sempre dizer que para continuar os tratamentos médicos e afins, medicações e afins. Mas quando nós fazemos terapia holística, nós também vamos conectar e vamos trabalhar a parte mental, a parte emocional e a parte espiritual. Vamos trabalhar essas 4 áreas da pessoa. Quando essas 4 áreas não estão em sintonia umas com as outras, há desequilíbrios na nossa vida. Então nós temos que, muitas vezes, problemas que a pessoa possa estar a ter, pode não ser, por exemplo, a nível físico, podem ser questões emocionais. E essas questões emocionais podem ser derivadas à forma como, a nível mental que a pessoa tem, ao registro mental que ela tem, pode ser por crenças ou por autossabotagens, por aí fora, e onde ela pode acabar por gerar alguma doença a nível físico. Então, a terapia holística é isso que vai trabalhar. Vai ajudar a pessoa a tomar uma nova consciência, não só ao seu nível físico, e aprender a pessoa também a conhecer-se, a nível físico, a nível mental, a nível emocional e a nível espiritual. É muito interessante. Eu costumo dizer, às vezes, a brincar, que às vezes as pessoas têm uma dor no ponta do dedo do pé, não é? E não sabem que o problema está na cabeça. Não é? Eu digo isto assim, então, de brincadeira, mas na verdade é isto que se passa e que a terapia holística acaba por cumprir e atuar, não é? Perceber de onde é que vem a dor do pé noutros registros, certo, Vítor? Exatamente. Às vezes não existe coincidências, como costumo dizer, não existe coincidências. Se nós permitirmos observar, nós íamos para o lugar de observador, saímos do local onde nós estamos e passamos para observar o que é que se passa na nossa vida, nós conseguimos perceber que são fatores, podem ser externos ou internos, mas temos que perceber a realidade, tudo o que está dentro, tudo o que está fora é um reflexo do que está dentro. Então, se há guerra à minha volta, é porque eu estou em guerra a nível interior. Então, a minha obrigação, em vez de eu estar preocupado com aquilo que está fora, é eu ir curar o que está dentro. Então, são exatamente esses fatores, como estavas a dizer, o exemplo, o problema no pé, se calhar no pé, na cabeça. É um pouco por aí. Então, como é que está a tua vida neste momento? O que é que se passa à tua volta? Então, e no momento em que tu prestas atenção e já consegues identificar o que é que se passa à tua volta, então agora, como é que tu identificas isso que está à tua volta? Dentro de ti. Tu sabes, mas não, mas eu estou bem, eu estou em paz, eu estou-me bem com toda a gente. Né? Então como é que é o teu discurso interno? Como é que é o teu diálogo interno? Como é que é a tua conversa contigo mesmo? É uma conversa assertiva? É uma conversa gentil? É agressiva? É em conflito? É de negação? Como é que é? E muitas pessoas depois aí começam a prestar atenção verdadeiramente ao tal, o problema não está no pé, está na cabeça. O problema não está no companheiro, não está na companheira, não está nos filhos, não está no patrão, não está na pandemia, não está nada, está dentro delas. É a forma como elas estão-se a sentir com elas próprias. E isso é que a terapia holística vem-nos ajudar a harmonizar e a tomar uma nova consciência para a pessoa voltar ao seu centro, para então se poder equilibrar, para poder então
caminhar e superar todos esses desafios que eventualmente possam estar a aparecer na vida da pessoa. Tomar as rédeas da vida, não é? Tomar as rédeas em vez de deixar a vida correr só por si, não é? E apontar para os outros. É mais fácil apontar para os outros, não é? Exatamente, normalmente nós temos sempre é mais fácil culpar os outros do que apontarmos o dedo a nós próprios, né? Quer dizer que a culpa foi minha. Infelizmente, mas isso é um processo que todos nós passamos por isso, não há ninguém que não passe por esse processo, não podemos dizer que há uns que são melhores que outros, e nós terapeutas holísticos não somos melhores que ninguém, e temos que... Por alguma razão, não é? Muitos de nós já passámos também por esse, não é? Por esse caminho. Acima de tudo, temos que ser humildes em reconhecer que não somos melhores do que ninguém, e o que nós estamos a fazer, nós não estamos a fazer porque somos melhores do que ninguém. Nós fazemos porque, derivado de certas experiências de vida, levou-nos a entrar neste caminho e foram essas experiências que promoveram, muitas vezes dessas experiências pouco simpáticas, muitas vezes, há histórias muito complicadas, não é? Mas mesmo através dessas histórias complicadas, trouxe um grande propósito para a vida que impulsionou, mesmo a experiência supostamente negativa, impulsionou a vida da pessoa para o seu propósito. Um bom exemplo disso, muito rapidamente, é um exemplo fácil de entender, aquelas pessoas que sofreram abusos, violências, hoje em dia trabalham exatamente com esse tipo de vítimas, ajudam essas pessoas também a saírem da mesma forma como elas saíram, a resgatarem as suas vidas e a saírem dessas situações. Então isso basicamente é o que um terapeuta holístico faz. Muitas vezes, derivado das suas experiências de vida, levou a este caminho para poder ajudar aquelas pessoas que também se encontram em muitas situações, por vezes, muito semelhantes àquilo que já viveu. Bom, e de facto sim. E de certeza que tu aqui no Convida vais ter muitas pessoas que vão contar histórias muito semelhantes a estas que tu estás aqui, não é? Cada uma com o seu caminho. Mas, Vítor, tu neste momento estás aqui, não é? E tu começaste quase há 20 anos este percurso mais ligado à área holística, e a minha questão é: como é que começou? Como é que tu sais de um outro trabalho, que sei que tinhas um outro trabalho antes, e vens trabalhar para a área holística? O que é que que processo passou contigo? O que é que pensaste que poderia ser diferente? Não é? Na verdade, quando é que deu assim aquele clique de olha, agora vou fazer outra coisa, vou trabalhar naquela área, porquê? É assim, eu antes de iniciar, eu já tinha tido, mesmo nesta altura, já tinha tirado formações, não é? Antes de fazer mesmo a transição, foi em 2007, antes de fazer a transição, eu tinha um trabalho muito bem pago, era muito bem pago, era chefe de equipa, tinha um excelente horário, fazia o horário que queria. Tinha mesmo boa vida, posso dizer que tinha boa vida. Mas sentia um vazio. Sentia um vazio, não estava a cumprir, sentia que não estava a cumprir com o meu propósito. E não era por uma questão de não me sentir feliz a nível financeiro e profissional, porque eu sentia-me realizado naquele momento, mas faltava algo. Isto, porque assim, em 2003 foi quando me deu mesmo assim o ok, é isto que eu quero fazer. E por mais irónico que possa parecer, foi tudo por causa de um torcicolo. Estava com o pescoço todo empenado, não conseguia mesmo mexer o pescoço, estava mesmo com o pescoço completamente bloqueado. E fui onde no local onde trabalhava, tinha um massagista e fui ter com o massagista. E ele desbloqueou-me o meu pescoço. E eu fiquei tão fascinado com aquilo que ele fez. Eu disse logo, é isto que eu quero fazer. Mas muitas pessoas podem considerar isto. Isso foi o teu despertar. Eu não considero que isto tenha sido o meu despertar. O despertar, eu posso dizer que esse foi a minha tomada de consciência para aquilo que eu queria fazer. E em 2007 eu assumi essa responsabilidade. Para mim, o despertar, ou o despertar espiritual, foi no momento em que nasci. Nós, quando nascemos, é quando nós embarcamos nesta jornada de experiências, Uma onde aventura. que nós escolhemos viver, que é uma honra, estamos aqui, e é aí que se deu mesmo o meu despertar espiritual. Foi no momento em que eu gostava de saber quem era o médico. Chegou lá e Tenho a certeza que te deu uma palmada. pronto, foi aí, foi isso que aconteceu, entrar neste mundo mesmo, para trabalhar.
É muito interessante, né? Às vezes, né, uma coisa tão simples, um torcicolo, que é uma coisa simples, nós achamos que nem é assim nada, a pessoa chega lá e alivia-nos de uma dor imensa, né? E tu mudas a vida, né? Porque depois também queres aliviar a dor de outras pessoas. Foi o catalisador que eu precisava exatamente para chegar lá onde precisava. Foi o Ah, suficiente. sim, tu começaste pelas massagens, mas depois, né, eu sei que enverdaste aqui por outros caminhos, não ficaste sempre só nas massagens, e fizeste aqui um caminho que já leva, né, bastantes anos, né, porque em 2003 começas a olhar para as massagens, hoje estamos em 2021, né, 18 anos depois, e tens aqui um longo caminho. Queres-nos contar aqui um pouco sobre este percurso? O que é que foram estes 18 anos nesta área? Foi muito desafiante. Atenção, aqui eu, como já disse, foi uma escolha e completamente realizado. Sinto-me feliz a fazer aquilo que gosto. Eu gosto imenso e amo mesmo esta profissão que escolhi abraçar. Mas houve muitos altos e baixos. Houve momentos em que questionei muitas vezes se era mesmo isto que eu tinha que fazer. Mas decidi sempre, apostei em ser perseverante nas escolhas de continuar este caminho. Porque eu sentia sempre uma vozinha lá dentro que dizia continua, continua, continua. Eu comecei com as massagens, foi em 2007, como já tinha dito, foi o mundo das massagens, foi quando eu comecei. Depois, com esses processos todos, acabei por também investir no Reiki. Depois, mais tarde, eu comecei depois a abraçar mais a parte mais holística, apesar de continuar sempre a investir na parte das massagens. E depois começaram a aparecer outras técnicas que eu comecei também a ficar fascinado. Acabou por aparecer a mesa radiónica, também alguns trabalhos de angiologia, depois mais tarde apareceu as barras de Access e depois ainda apareceu a regressão e tudo aquilo, tudo foram técnicas que ao longo do tempo foram aparecendo que eu, além de gostar, senti que me ajudaram imenso, não só no meu processo de desenvolvimento pessoal, mas eu sentia que trazia resultados para a vida das pessoas. Então, com o tempo, depois as coisas começaram a se inverter um bocadinho, onde antes o foco era as massagens e tudo o que era complemento, tudo o que era holístico era um complemento, acabou por, mais ou menos por volta de 2015, de virar o jogo. As massagens passaram mais para o segundo plano, como complemento, e todas as outras técnicas passaram a ser o foco principal para eu começar a trabalhar com os clientes, com todas as pessoas que vinham ao meu encontro. Depois, mas ainda nestes entretantos, depois ainda acabei por entrar no processo de dar formação, também passei pelo processo de gestão de equipas, gestão de spas, e depois ainda acabei por também ter os meus próprios espaços, e hoje, além de trabalhar, pronto, eu faço trabalhar a nível de atendimentos pessoais e personalizados, continuar a dar formação, porque é uma área que eu amo e quero continuar a fazer durante muito tempo, que é a parte da formação, é trabalhar com o meu novo amor a nível profissional, que é o coaching. Uma descoberta recente, Vítor. Fala-nos um pouco sobre isso. Foi um processo, digamos que foi um processo transformador que ajudou-me imenso a nível pessoal, com novas tomadas de consciência. E eu acho que foi das melhores coisas que o coaching me trouxe, foi ajudou-me a reinventar. Eu sentia que estava numa fase de estagnação na minha vida e o coaching veio-me ajudar a reinventar um bocadinho e a começar a fazer coisas de forma diferente e a ganhar um novo alento e um novo amor naquilo que estava a fazer. Recomendas que toda a gente passe por um processo de coaching? Vivamente. Todos nós devíamos fazer. Todos nós Não devíamos pode, fazer. é só porque agora o Vítor é Todos nós devíamos coach, fazer. mas porque... Todos nós devíamos fazer um processo de terapia, de acompanhamento, porque todos nós chegamos a um momento da nossa vida onde nós olhamos para a nossa vida e dizemos mesmo assim, não estou feliz por alguma razão. Ou não estou feliz com o relacionamento, não estou feliz com o trabalho, não estou feliz com a minha família, não me dou bem com
meu pai, não me dou bem com a minha mãe, não me dou bem com os meus irmãos, sinto que falta qualquer coisa, não tenho propósito para a vida. E o coaching veio por isso é que eu digo, veio-me ajudar a reinventar. E outra coisa que o coaching também me ensinou foi, as pessoas percebem bem quando a pessoa está devidamente alinhada com aquilo que está a dizer. Entende-se perfeitamente. A própria energia, porque a energia não mente. E então, quando nós estamos a falar, se eu vou falar de uma dor que eu nunca vivi, claro que eu nunca vou falar com a mesma intensidade. Agora, quando eu permito-me mergulhar dentro de mim, daí eu recomendar toda a gente fazer um processo de coaching, porque é transformador. Quando nós mergulhamos dentro de nós começamos a olhar para nós como nunca olhámos na vida, porque nós aprendemos a conhecer uma nova versão de quem nós somos. E essa nova versão é sempre uma melhor versão do que aquela era antes. Porque nós, se não estamos bem com os nossos relacionamentos, nós percebemos o porquê que nós não estamos bem nos nossos relacionamentos e vamos trabalhar sobre isso, para que os nossos relacionamentos melhorem. Quando nós não estamos bem no nosso trabalho, percebemos o porquê e quando é o caso, dependendo do caso, ou trabalhamos para que a pessoa fique feliz com o seu trabalho, ou então que perceba o que é que tem que começar a fazer para se sentir realizada a nível profissional. E isto a todos os outros aspectos. Um dos processos que eu trabalho muito regularmente é trabalhar com filhos adultos, a resolverem os seus problemas com os seus pais. E muitas das pessoas que se cruzam no meu caminho, que estão nesse processo, eu tive muitos problemas com os meus pais. Eu hoje digo, e disse aqui no início, os meus maravilhosos pais, sim, mas eu nem sempre pensei assim dos meus pais. E hoje olho para eles e digo que sim, os meus pais foram maravilhosos e são maravilhosos. E amo-os imenso. Então, um dos trabalhos que eu faço é mesmo esse, é ajudar os filhos adultos a tomarem uma nova consciência e a perceber a importância dos pais das suas vidas. Apesar de haver histórias muito complicadas, não descurando essas realidades. Atenção, porque sei que há histórias muito complicadas e aqui temos de ter sempre um toque de delicadeza a lidar com certas histórias. Mas mesmo essas histórias, elas podem curar esses relacionamentos. E tudo isso é transformador. E quando nós começamos a fazer esses processos de coaching, a mergulhar entre nós e a perceber aquilo que nós precisamos de começar a fazer, que é a base de tudo, que é assumir responsabilidade das nossas vidas, tomar as rédeas, o controle das nossas vidas, é quando a magia começa a acontecer. Nós verdadeiramente percebemos que a vida é muito mais do que andarmos à batatada uns com os outros e andarmos em conflitos internos, andarmos rancorosos, andarmos agarrados ao passado, andarmos num sofrimento constante com algo que não amamos. E simplesmente nós tomamos o controle e transformamos a nossa vida. Fantástico. Olha, Vítor, nós estamos aqui a falar de coaching para um lado, coaching para o outro. Se calhar algumas pessoas lá em casa que ainda não sabem o que é o coaching, ou então já ouviram falar, mas até gera aqui alguma confusão, porque fala-se tanto de coaching hoje em dia, mas o coaching vai sempre variar, não é? A forma como ele é aplicado, de acordo também com a visão da pessoa que o aplica, não é? Que o conduz. Não é? E eu queria te fazer esta pergunta. Qual é a tua visão específica do coaching? O que é o coaching para ti, Vítor? De forma resumida, eu vou dar aquele exemplo técnico, não é? que se transmite muito no coaching. O coach, que é o terapeuta, não é? Temos o coach e temos o coachee. O coachee é o cliente e o coach é o terapeuta. Então, o coach vai ajudar o coachee a perceber onde é que está, que é o ponto chamado o ponto A, e a perceber qual é o ponto B, que é onde quer estar. E então, assim que esses dois pontos estão devidamente definidos, o coach vai ajudar o coachee a definir as suas estratégias, o caminho de chegar do ponto A ao ponto B. Mas nem sempre esse caminho é uma linha reta, era bom. Às vezes, no meio desse caminho, há ali tantos embrólios ou tantos nós que temos que desamarrar. E o coach, essa é a função do coach, é ajudar a desamarrar esses nós. No meio do caminho vão aparecendo. Para quê? Para nós desamarrarmos aqueles nozinhos todos que possam estar a bloquear a vida da pessoa e então a pessoa continua o seu trajeto para chegar do ponto A ao ponto B. Agora, como é que eu olho para o coaching?
o coaching para mim é descobrirmos a nossa verdade. Descobrimos a minha verdade, eu descobrir a minha verdade através da minha essência, daquilo que eu sou. O coach nunca vai dizer aquilo que tu tens que fazer isto, o coach não faz isso. O coach pergunta o que é que tu achas que é melhor para ti? O que é que tu achas que tu deves fazer para melhorar a tua vida? E o coach, depois daí, a partir daí, começa a dar as tais estratégias e orientações para desamarrar esses tais nós para a pessoa, então, fazer mesmo aquilo que ela precisa para melhorar a sua vida. A verdade é tocar na ferida, fazer as perguntas que nós não nos autorizamos a fazer a nós próprios, não é, Vitor? Bem, às vezes dói. Já tive casos em que é necessário meter o dedo na ferida, não é? E as pessoas até quase quererem bater. Mais tarde, reconheceram a importância disso. E próprios disseram, era exatamente aquilo que eu precisava, estava a precisar naquele momento. Porque as pessoas têm que perceber que o coach não ataca a pessoa, não quer, não está ali para brincar com os sentimentos das pessoas, ou com as emoções, ou com os problemas das pessoas. O coach vai trazer a pessoa à realidade em relação àquelas situações. Às vezes dói, sim, é verdade, não se pode descurar essa realidade, porque esses são os desafios, mas aquele que se permite verdadeiramente mergulhar nessas emoções e nessas experiências é aquela pessoa que transforma a vida. E tudo muda. Tudo muda. Mas olha, uma coisa muito interessante, tu estás a falar em coaching e estás a falar de terapia em simultâneo, porque tu trabalhas numa área do coaching, não é? E cada coach tem depois a sua área de atuação e tu trabalhas numa área do coaching que junta todas estas coisas que tu já aprendeste, que tu já viveste, com que tu já trabalhaste num único lugar, não é? Numa única estratégia. Queres falar-nos um pouco sobre isso? Coaching holístico, de desenvolver esse projeto que eu estou a desenvolver, que é o projeto holístico, do coaching holístico, que é basicamente agarrar no coaching, de todas as ferramentas que o coaching oferece, e complementar também com os benefícios de todas as outras terapias que eu já adquiri até agora. Onde vai complementar o bom do coaching, todas aquelas ferramentas, mas levar para um patamar acima. E qual é esse patamar? Tomando a consciência do emocional, do mental, do espiritual e, quando for necessário, também do físico. Mas o físico normalmente deixa-se para situações especiais. Ou se a pessoa está mal do braço, ok, vamos trabalhar ali um bocadinho de massagem, mas, ou eu tenho que ir ao médico, pronto. Daí de dizer, não, nem sempre vamos ao físico, mas quando há necessidade vai-se também trabalhar o físico, porque muitas vezes quando já temos que ir ao físico é sinal que tudo aquilo que estava no emocional, no mental e no espiritual já se está a projetar no físico, então já vamos ter que trabalhar no físico. Então aí já temos que ter uma abordagem diferente. Então basicamente o coaching holístico é agarrar nas melhores ferramentas do coaching e nas melhores ferramentas de todas as outras terapias, complementar todas numa só e ajudar a pessoa a tomar uma nova consciência dos seus 4 corpos, físico, mental, emocional e físico. Para ela então começar a curar-se a ela própria e a curar a sua própria vida. E é isso mesmo que depois o holístico nos traz, não é? O todo destes 4 componentes. Vitor, e ainda existe algum desconhecimento sobre, exatamente, não só sobre o termo holístico, mas sobre tudo aquilo que a oferta, né, nesta área holística nos dá a possibilidade de nós mergulharmos em nós, nos descobrirmos, de crescermos, evoluirmos, resolvermos os nossos conflitos internos, resolvermos os nossos propósitos. E eu queria te fazer aqui uma pergunta, que é: porquê este programa, né, do Vitor Convida, né, que foca exatamente isso e em que tu te propões trazer pessoas para falar sobre esta área? Porquê? Eu percebi desde muito cedo. Uma das coisas que eu sempre gostei de fazer foi criar ações onde as pessoas tomavam uma nova consciência, despertar de consciência. Por exemplo, criar um evento onde as pessoas, por exemplo, no verão, fazer uma angariação de águas para ajudar os bombeiros. Despertar a consciência das pessoas. E isso levou-me ao longo dos anos. Dei esse exemplo, muitos outros, ração de animais, ajuda de berço, por aí fora. Eu já fiz imensas ações do género. E uma das coisas que eu sempre percebi
O que move as pessoas não é a ação, mas sim a inspiração. E a ideia de criar o Vítor Convida foi, felizmente fui abençoado de já ter cruzado imensas pessoas na minha vida com diferentes experiências. Tu és um bom caso desses. Trabalhas com o Yoga do Riso. E já me trouxe muita aprendizagem através do Yoga do Riso. Apesar de não ser um coach do riso, trouxe-me grandes experiências para a minha vida e grandes transformações. Qual é o propósito do Vítor Convida? É trazer pessoas como tu, com a sua experiência, não é trazer técnica para as pessoas, não é explicar o yoga do riso é isto, ou agora vais ter que rir, não. É como é que entrou, como é que essa técnica entrou na tua vida, como é que transformou a tua vida e como é que tu estás a usar essa técnica para ajudar outras pessoas. Porque no momento em que nós começamos a falar de emoções, todos nós conectamos às emoções, mas nem todos conectamos com técnica, porque nós não temos que ser bons em tudo e não temos que perceber tudo, né? Não temos que perceber como é que todas as coisas funcionam. Então, eu que sou da área entendo, mas uma pessoa que não seja da área não vai entender. Agora, mas uma pessoa que não é da área entende emoção. E no momento em que nós começamos a falar de emoção, a pessoa pode se identificar e pode perceber que ali há um caminho que a pode ajudar a transformar a sua vida. Além de ajudar, deste propósito do Vítor Convida, de ajudar as pessoas a encontrarem exatamente aquilo que elas precisam para começar a mudar as suas vidas, conectar com pessoas que têm a capacidade de as ajudar a transformar as suas vidas, é também ajudar os terapeutas. Ajudar os terapeutas também não só a ficarem mais conhecidos, a conectarem-se com mais público. A intenção é trazer uma nova imagem do que é o mundo holístico para as pessoas. Começar a quebrar aqueles tabus que sempre existiram ao longo dos anos do mundo holístico, começar a quebrar esses tabus, permitindo as pessoas verdadeiramente procurarem terem a capacidade de aceitar que eu preciso de ajuda. E às vezes é esse o passo que falta. É nós sentirmos confiança em alguém que nos possa ajudar. A ideia é essa, é transmitir, é trazer para as pessoas a confiança que há sempre alguém que nos pode ajudar. E uma das formas de nós mudarmos a nossa vida é aceitar que nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos uns dos outros. E essa é uma das funções, um dos propósitos que eu quis criar esta rúbrica. Agora, inicialmente, será semanal, sempre às quintas-feiras, mas depois com o tempo passará quinzenal. A ideia mesmo é essa, é ajudar as pessoas a perceberem que há alguém que as pode ajudar. Elas não precisam de sofrer sozinhas, não precisam, atenção, eu digo ajudar, não é resolver os problemas. Okay? É inspirar primeiro e depois dar estratégia. Um terapeuta vai ajudar a pessoa a resolver os seus problemas, não vai lá e não vai resolver porque não pode, porque não é a vida dela. Porque o próprio terapeuta também tem os seus desafios, também tem os seus problemas e ninguém faz isso por ele. Então, é ajudar as pessoas a tomar uma nova consciência e a perceber que há alguém que as pode ajudar. É essa mesmo a verdadeira função, é esse o verdadeiro propósito do Vítor Convida, para as pessoas perceberem que não estão sozinhas neste mundo, que não precisam de sofrer em vão. Há sempre alguém que as pode ajudar. Há pessoas de coração mesmo puros, genuínos, que podem ajudar. E a maior parte destas pessoas, desculpa, Vítor, entretanto, eu estou aqui com algum delay, então às vezes penso que já terminaste e atropelei-te aqui um pouco. É porque a maior parte destas pessoas normalmente já passaram por processos semelhantes, não é? E falam em primeira voz. Exatamente, e a ideia por isso mesmo é conectar com a emoção. A intenção é essa, é conectar com a emoção. Porque assim, eu estou aqui a falar com vocês, por todos aqueles que estão a ver, apesar do lapso que tivemos aqui, do problema técnico que nós tivemos aqui, que até demos aqui para rir bastante, apesar disso tudo, aqueles que estão a ver agora e poderão ver mais tarde, eu dediquei muito pouco tempo a falar de técnica, foi mais em nível de emoção, porque se eu falar de emoção as pessoas entendem. Agora se eu falar muito técnico, isso é a mesma coisa, quando eu vou ao médico, o que é que eu tenho, sou doutor? E ele despeja-me ali o cardápio todo ali. E tu sais sem saber nada. Os técnicos e mais alguns, e uma pessoa parece ali que fica a olhar para ele, fica na mesma.
É mesmo. Ou pior, fica mesmo ou pior, pronto. Olha, Vítor, A intenção é tu mesmo a sentes que pessoa estás... sentir que... Sim, sim, sim. Não. A tua intenção é mesmo a pessoa perceber que é um caminho para a sua cura. Boa. Olha, eu ia-te perguntar, mas entretanto com este delay atropelei-te aqui um bocadinho outra vez. Ia-te perguntar se sentes que estás neste momento a viver o teu propósito maior, não é? Pelo menos neste campo que é o profissional, que é este que nós estamos aqui mais focados. O que é que sentes que é o teu propósito maior e como é que o estás a viver? A nível profissional, sim, estou a cumprir com o meu propósito, estou a cumprir com o meu propósito porque sinto-me realizado, não só a estar a dar formação, porque adoro estar a dar formação, mas também pelos processos individuais de consultas, quando as pessoas vêm em conta, são sempre consultas personalizadas para cada pessoa, não é? Onde muitas vezes dedico muito tempo à pessoa para que ela tome uma nova consciência da sua vida e ela consiga, para já nunca se sinta desamparada e consiga perceber que há outras formas de fazer e de mudar a vida. Há outras visões, há outras formas de fazer. E é esse o meu trabalho. Muitas vezes trabalho não só de coaching, mas também de mentoria para ajudar a pessoa a manifestar, basicamente a manifestar os seus sonhos. Porque quem é que não tem um sonho? Eu estou a viver um sonho. Eu estou a viver, eu sou prova viva, eu vivo um sonho. Eu tinha um sonho de ajudar pessoas e eu vivo esse sonho. Eu sou prova viva disso. E isso para mim é extremamente satisfatório, é gratificante e não há palavras que descrevam a gratidão. E uma das coisas mais bonitas que eu sempre tive, eu posso dizer que não consigo quantificar em palavras, nem em números, nada, que é às vezes com tão pouco, com uma palavra, com um gesto, com uma pequena ação, consegue-se transformar a vida da pessoa e a pessoa vem e diz, isto ajudou-me de tal forma que transformou a minha vida. E eu não consigo quantificar isso, a não ser como gratidão. É extremamente gratificante ouvir isso. E mesmo assim, acho que dizer que gratidão é extremamente gratificante, mesmo assim acho que é pouco, porque assim, a sensação é tão abundante, transborda de tal maneira que não consigo quantificar. Porque não se explica, não se consegue explicar essa sensação de uma pessoa chegar ao pé de nós, olha, graças a isto a minha vida virou. Estou no propósito, estou no caminho, transformei, aconteceu isto. Não há palavras que consigam descrever isso. E é das coisas mais. É lindo, é lindo. Mesmo. Olha, Vítor, para concluirmos, né, que já estamos aqui a alongar-nos na hora, se tu encontrasses o teu eu de há 20 anos atrás, o que é que tu lhe dirias? O meu eu de há 20 anos atrás. Não diria, acho que não diria nada assim de impactante, porque acho que tudo o que eu vivi é importante. E se fosse dizer alguma coisa que pudesse desviar do caminho, as coisas não se desenrolariam dessa maneira. E tudo o que eu vivi, eu sei que foi preciso para eu chegar aqui. Então acho que basicamente a única coisa que eu dizia é: continua, estás no bom caminho. E os caminhos são assim mesmo. É? A vida não teria piada se não tivéssemos estas aventuras para vivermos. Vítor, olha, gostei muito de estar aqui a fazer-te as questões, não é? Ter-te aqui foi uma honra, ter-te aqui a abrir e a entrevistar-me. A Judite em breve irá voltar, mas em papéis invertidos. Em papéis invertidos. Onde eu vou entrevistar a Judite, onde a Judite vai-nos trazer um tema, muito brevemente. E será uma honra sempre estar na tua presença e de aprender contigo, porque eu aprendo imenso contigo. Aprendo imenso contigo. É recíproco, né? Recíproco, e é uma coisa aqui. Eu gostava de deixar aqui um testemunho, não sobre mim, sobre aquilo que eu faço, isso depois haverá oportunidade, mas mesmo sobre este trabalho que tu estás a fazer do Vítor Convida, porque foi assim que eu te conheci sempre, né, nestes 5 anos.
que temos nos relacionado é como esta pessoa que faz pontes entre pessoas. E acho que o Vítor Convida que é um bocadinho isso, estas pontes que tu trazes do presencial para o online. E olha, muita sorte, muito sucesso nesta missão do Vítor Convida, porque eu acredito que assim vai ser. Muita gratidão, Judite. Eu sou muito grato por teres cruzado o meu caminho e por estares aqui hoje. E em breve vamos estar juntos novamente, então, para o Vítor Convida, mas serei eu. Trocado de cadeiras. Vamos trocar posições. Entretanto, quero agradecer a todos os que estiveram presentes. Mais uma vez, peço desculpa pelo pequeno problema técnico que tivemos. O importante é que tudo aconteceu e ainda estamos aqui. Deixei no link dos comentários um pequeno brinde para quem ainda não descarregou e quer me conhecer mais um bocadinho. É um e-book que eu escrevi dedicado a vocês que estão desse lado. E vou-vos pedir um pequeno favor antes de irmos embora. Subscreve no canal, clica no sininho, porque para a semana vou-vos trazer a Filipa. A Filipa, ela é um ser muito, muito simpático. Ela é muito simpática. Ela é uma menina de Viseu e ela trabalha com aromaterapia. E ela vai-te explicar como é que a aromaterapia transformou a vida dela. Então eu gostava de convidar para a semana, possivelmente sem qualquer problema técnico, fazer mesmo com essa intenção de que não haja mais nenhum problema técnico, de virem conhecer a Filipa e como é que vocês depois podem usar a aromaterapia também para mudar as vossas vidas, como é que os benefícios que pode trazer para as vossas vidas. Por isso, para a semana cá estaremos de volta para o Vítor Convida e, acima de tudo, quero-vos deixar sempre um convite final que é tratem de ser felizes, que vocês merecem. Beijo no coração e sejam felizes. E até uma próxima. Até uma próxima.